Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como rotular uma expressão em negrito, mas não é uma expressão toda, é apenas parte de uma expressão, tá? Então eu vou vir aqui na minha camada Shape, né, onde eu tenho as unidades federativas do Brasil, vou vir em simbologia, vou vir em rótulo, né? Vou colocar o rótulo individual e aqui no rótulo individual eu vou vir aqui para editar a minha expressão e eu quero rotular da seguinte maneira. Então, eu vou colocar aqui as minhas informações do nome da minha unidade federativa. Então, eu tenho aqui o nome do estado, tá? Esse nome do estado eu vou concatenar aqui com um hífen aqui, tá? Só para mim dividir aqui. Vou concatenar isso daqui com a sigla da minha unidade federativa. Então, vai ficar esse exemplo aqui, ó, Rondônia, tá? Tracinho RO. Então, esse daqui é o jeito que eu faço, né? Que eu quero rotular. Mas o que eu quero que seja feito diferente aqui nessa rotulação é que a sigla da unidade federativa apenas fique em negrito, tá? Então, se eu vir aqui e colocar, por exemplo, negrito, aqui o bold, a gente vai ver que todo o texto ele vai ficar em negrito. Mas o que eu quero dar ênfase aqui é somente aonde eu tenho a sigla da minha unidade federativa. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, aonde eu vou editar a minha expressão e eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou concatenar aqui, ó. Então, aonde eu fiz essa concatenação, eu vou abrir aqui uma aspa simples, vou abrir aqui, colocar B, então vou colocar B, vou fechar aqui a aspa simples que eu abri, vou concatenar, então vou concatenar com a sigla que eu tenho da unidade federativa e aqui no final eu também vou concatenar e vou copiar aqui a mesma expressão, tá? E agora eu vou colocar aqui uma barra invertida, então vou colocar aqui uma barra dessa forma. O que eu fiz aqui nessa expressão? Então, vocês podem observar que já apareceu aqui RO, tá vendo? Já apareceu aqui o RO em negrito. O que é esse B aqui que eu coloquei? Então, aqui é o bold. Então, esse B aqui, eu tenho uma edição em HTML, então esse B em HTML ele representa o negrito. Então, aqui eu falei aonde inicia o negrito, né? E aqui aonde termina, então somente a sigla da unidade federativa. Caso não apareceu no seu aí, ó, você tem que habilitar aqui, ó, permitir formatação HTML, porque se você não permitir a formatação HTML, vai ficar dessa maneira, ó. Então vai aparecer o B ali, né, como texto simples. Por quê? Como que ele vai diferenciar que eu não quero mostrar o B dessa maneira, né? Uma vez que aqui eu determinei aspas simples. Então, o que eu preciso fazer é vir aqui e permitir a formatação HTML. Então, ele vai entender que ele precisa interpretar isso daqui não como um texto, mas sim como uma formatação HTML. Então, vou aplicar aqui, ó, e aqui eu tenho o resultado que eu queria. Então, eu tenho aqui São Paulo SP, Minas Gerais MG, e sempre a sigla aí das unidades federativas em negrito.